projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, Ministério da Cultura e Governo Federal. Tudo é teatro. Sabe quando um livro parece que foi escrito para agora, mesmo tendo sido escrito e publicado há anos? Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas de Augusto Boal é desses. Poucos meses antes da morte dele, em 2009. Ele fala de arte, sim, mas também fala de desigualdade, de desejo, de coragem. Nesse episódio, a gente mergulha nesse livro que não ensina só uma nova forma de fazer teatro, ensina a ver o mundo com olhos mais atentos. Tudo é teatro. Oi, eu sou a Amanda Afonso. Oi, eu sou a Valéria Batista e esse é o terceiro episódio do podcast Boal, Vida e Legado. Boal começa dizendo que todo teatro é político. Não porque fala de política, mas porque tem uma forma política. E ele diz: até o teatro neutro já tomou partido. Porque escolher o que mostrar e como mostrar é um ato político. Nos anos 1960, ele já vinha desenvolvendo essa crítica, especialmente depois de 1964, com o golpe militar no Brasil. Foi nesse período que Boal passou a enxergar mais claramente o papel do teatro como ferramenta de transformação, e não só de contemplação. Ele dizia que um espetáculo pode parecer imparcial, mas a forma como é feito também carrega ideologia. Como um teatro bonito, sobre a fome que não alimenta ninguém. É aqui que entra o teatro invisível, uma técnica criada por Boal no começo dos anos 70, durante seu exílio na Argentina e depois na Europa. Nessa técnica, os atores encenam situações de injustiça em locais públicos, sem avisar que é teatro. Tem uma história forte no livro sobre uma mulher sendo humilhada num restaurante de luxo. Os clientes ao redor acreditaram que era real, uns defendem, outros se calam. E aí Boal pergunta: se você achou que era real, por que não fez nada? O teatro invisível quer provocar, não entreter. Ele não quer plateia, quer cúmplices. Essa forma de teatro foi sistematizada entre 1971 e 1973 e passou a ser usada por grupos ativistas e educadores no mundo todo. Boal fala muito do corpo como campo de batalha, um lugar onde a opressão e a resistência se enfrentam. Corpo que é vigiado, violentado, silenciado, mas também corpo que resiste, que ocupa espaço, que incomoda. Em 1986, quando fundou o Centro de Teatro do Oprimido, no Rio de Janeiro, Boal passou a trabalhar diretamente com movimentos sociais e comunidades populares. Em uma das suas experiências, ele relata como, antes de uma peça, atores negros foram confundidos com faxineiros. Não fazia parte da cena. Era a realidade, escancarada. E o teatro respondeu de volta, mostrando o que muitos tentam esconder. Apesar de tudo, o livro é cheio de esperança. Esperança como verbo, como prática, como presença. Em 1993, Boal foi eleito vereador no Rio de Janeiro e criou o Teatro Legislativo, onde cenas encenadas pelo povo viravam projeto de leis reais. O palco virou parlamento. A ficção virou proposta política. E Boal escrevia assim: se todos podem fazer teatro, até os atores, então todos podem fazer política, até os políticos. O teatro vira ensaio para a ação. Porque imaginar outro mundo é o primeiro passo para construí-lo. Valéria, você já viu uma arte que era linda,
mas que parecia desconectada da sua realidade? Pior é que sim. Pior é que sim, infelizmente. Infelizmente, né, gente? Eu digo porque a arte, como Boal, né, já traz a arte, ela tem um papel de transformação no mundo, né? E você vê uma arte, né, qualquer linguagem, né, das artes, não ter nem esse lugar de mudança é meio broxante, né? Mas a experiência que eu tive foi no teatro e, enfim, né, foi uma peça com uma atriz muito boa, né? A luz bonita, o cenário bonito, mas era tão desconexo da minha realidade e da minha realidade e da maioria dos brasileiros, na verdade, assim, sabe? Então eu acho que quando um artista ele se propõe a colocar algo no mundo, ele tem que pensar muito, né? O que a Leda Maria Martins diz, né? Sobre o eu tirânico. Eu preciso tanto falar sobre mim, o que eu tô sentindo, que eu não acabo não me importando como que o público vai se conectar com isso, sabe? Então foi uma peça, pra mim foi totalmente nesse lugar, assim. É um problema meu que é minúsculo, diante do mundo, assim, mas não diante do mundo que o nosso problema, as nossas situações não importa, mas que não vai conectar com outras pessoas, sabe? Que você poderia abordar aquele tema, mas trazer de outra forma, ir pra uma outra, sei lá, ir pra uma comédia, vir trazer aquilo como drama, de querer criar uma conexão, que vai ter conexão com 0,5 das pessoas, sabe? Uhum. E sei lá, pra mim é muito falta de interesse mesmo do artista dele se colocar nesse lugar, sabe? Eu acho que nós temos vários teóricos, você pode seguir várias linguagens, mas o teatro ele é isso, né? Principalmente no Brasil, a gente sabe que o teatro é totalmente desvalorizado, que a gente sabe, né? A gente tava comentando sobre isso, que no Brasil as maiores cidades não têm uma estrutura para teatro, não tem investimento em cultura, a gente sabe que vai mudando o governo cada vez mais cateado, né? E a pessoa tem a oportunidade de estar num palco, numa capital de Curitiba, sabe? Ter uma peça que ela é gratuita e você não se preocupar como que teu público vai receber isso, pensando Uhum. muito na bolha que você vive, sabe? Então, para mim, Sim. ficou muito parecendo que eu sei que as pessoas, se eu convivo, vão ver isso, sabe? Então, eu tô fazendo pra essas pessoas. Então, pra mim, é isso. A pessoa, ela não amplia a visão dela, não amplia a linha do horizonte, assim. Pra mim, isso é inconcebível, gente. Assim, uma atriz que, né, enfim, você já tem um certo repertório, então. É aquilo, sabe o que tá fazendo. Não é de primeira viagem, tipo, nossa, foi minha primeira peça e tal. E agora eu, né, enfim, é importante meu começo, agora eu vou fazer de outras formas. Não. É uma artista que sabe o que tá fazendo, sabe? Sim. Então. Infelizmente tem, né, dessas. É. E você, já viu alguma coisa assim? Sim, só comentando o que você falou. Teatro para atores, né? É, Teatro pra atores, gente, eu tenho pavor de peça assim, de teatro pra atores, sabe? sim. Eu tenho uma experiência, foi no Festival de Teatro Curitiba, não vou falar o nome da peça, mas ela estava contando a história do Brasil. Uhum. E era a reprodução de uns discursos, assim, que eu fiquei pensando, nossa, a gente tá em 2023, será que... O que você quer reproduzindo um indígena dessa forma? Ou uma pessoa negra, né? Tipo, o que você quer com essa reprodução de discursos, assim, de violência? É, eu, assim, eu fiquei pensando, cara, não faz sentido você trazer isso em 2023, porque não me pareceu, assim, pelo menos, se foi a intenção, não ficou clara, que era uma crítica, sabe? Parecia um monte de Uhum. reprodução, assim, coisas, assim, bem caricatas. Reprodução pela reprodução, Só, só aham, assim, pela sim. reprodução, assim. Tanto que eu fiquei assistindo aquela peça, ela era longuíssima, esperando esse momento, tá, e agora? Tá? Quando que você vai trazer o contraponto disso, tá? Ou, né? O que você tá mostrando com isso? E não era. Era só um monte de reprodução, assim, sobre a questão da escravidão, sabe? Contando a história do Brasil que a gente já conhece, né? Hum. Aquela historinha do Brasil, né? Do Brasil descobrimento. descoberto, Aham. né? Daí eu fiquei pensando assim, nossa, tantas coisas que a gente já avançou sobre discussão racial, né? Sobre a questão indígena também. Daí eu fiquei pensando, o que queria, né? O que a pessoa, quem criou, né, a peça, o que ela queria com aquela reprodução de discurso? Daquela repetição de coisas que a gente já não superou, porque eu acho que, né, tem muito Hum. caminho pela frente, mas que a gente já se propôs a repensar na arte, né? E Amanda, só me diz uma coisa, era uma pessoa branca? Com Ah, certeza, imaginei, nem imaginei. com certeza. E eu fico pensando muito também, porque pra mim, a visão de artista, eu sei que não é isso, mas principalmente do teatro, eu tenho uma visão que são pessoas
que elas são politizadas, que elas já veem o mundo de outra forma, que elas querem Uhum. propor algo pra transformação, sabe? É isso, de não reproduzir. Por que eu vou reproduzir isso, gente? Eu quero reproduzir, sabe assim? Eu quero criar outras formas de vida, outras formas de futuro, sabe? Outras formas de viver em sociedade. Aí eu tenho essa visão de artista, né? Quando você vai ver uma Sim, peça, a pessoa faz choque. isso, você fica assim, ué, A gente se fecha na sabe? nossa bolinha, né, de pessoas ali engajadas com essa proposta dessa visão mais social pro teatro. Daí quando a gente se conecta com outras realidades, assim, que não conversam com várias, assim, realidades, é um choque, né? A gente sai um pouco da nossa bolha, mas é bom a gente sair da bolha também pra gente não reproduzir também. Às vezes até é bom pra gente ver e o que eu estou fazendo, É. né? E como não fazer também, né? Uhum, Pra não correr o risco de cair, sei lá. Eu acho bem difícil, né? Mas é bom ver pra onde eu não quero ir, sabe? exatamente. Preparamos uma peça que era sobre uma lei argentina, que era muito bacana, que dizia que nenhum argentino devia morrer de fome. Então, qualquer argentino que tivesse fome tinha o direito de entrar em qualquer restaurante, pedir qualquer coisa para comer, menos vinho e sobremesa. E aí ele podia mostrar a carteira de identidade e estava bem, quer dizer, estava dentro da lei. Aí alguém deu uma ideia genial, falou assim, por que a gente não vai para um restaurante de verdade, não diz a ninguém que é teatro, você fica sentado numa mesa lá longe, e aí a gente faz a peça e não avisa que é teatro. Aí começam a chegar os atores, cada um numa mesa assim, diferente, e mais ou menos longe uma da outra, para criar aquela teatralidade no restaurante inteiro, né? Ele fala assim, não, eu estou dizendo que eu não quero beber vinho e eu não quero sobremesa, mas eu quero um bife assim, eu quero 2 ovos, eu quero batata frita, eu quero um chouriço e não sei o quê, pedia comida aberta, mas isso foi o primeiro ato. Agora o segundo ato foi quando ele pediu a conta e mostrou a carteira de identidade, assinou e já ia embora. Quando ele ia embora, o garçom falou, mas quem é que paga a conta? Aí começava aquela discussão, mas que lei é essa? Não existe essa lei. Até que então chegava esse ator e dizia, olha, não se preocupe não, eu vou pagar. E aí ele pagava, o outro ia embora e ficava no ar aquela ideia. Se tem comida na Argentina, por que tem gente que morre de fome? Alguém lá botou o nome Teatro Invisível e eu até achei graça no nome. Falei, bom, é verdade, porque é invisível o teatro. Agora o que está acontecendo não é, todo mundo está vendo. Boal escrevia com raiva e com ternura. Ele olhava o mundo com crítica e com cuidado. Teatro do oprimido é mais que uma técnica. É um convite, um empurrãozinho, um espelho. E talvez o que ele mais queria era que a gente parasse de aplaudir e começasse a agir. No próximo episódio, seguimos tentando responder como a arte pode mudar não só o olhar, mas o gesto. Até lá! Tudo é teatro. Ficha técnica. Produção executiva, Amanda Afonso. Apresentadoras, Amanda Afonso e Valéria Batista. Roteiro e direção, Levi Ilgenberg. Captação de imagem e som, David Dias. Edição e montagem, David Jodia. Design gráfica, Marjorie Cordova. Assistente de produção, Diogo Marcelo e Maurício Gabardo.